Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência, né, à nossa série aqui de Solid no canal, aplicando o Solid no React. No último vídeo a gente viu sobre a inversão de dependências, né? Então, se você não viu, se você perdeu esse vídeo aí, recomendo assistir ele aqui no canal, dar uma procuradinha aí. Eu vou deixar na descrição desse vídeo também e no primeiro comentário fixado. Mas hoje, né, a gente vai falar sobre o Single Responsibility Principle, né? O princípio de responsabilidade única. É um princípio simples, né? Se a gente for parar para ver a questão de definição, mas eu vejo que tem muitos projetos que acabam ferindo esse princípio, que é um princípio básico, né? Principalmente aqui dentro do React, vocês já vão entender o porquê, né? Mas antes da gente começar, né? Então, se você não é inscrito no canal, por favor, né, se inscreva no canal, deixe seu like, né, deixe seu comentário, seu feedback é muito importante. Então, eu tô lendo todos os comentários, respondendo todos. Às vezes demora um pouquinho mais, mas eu ainda consigo responder no mesmo dia, beleza? E a gente está criando uma comunidade muito forte aqui no canal, né? Então tem bastante gente engajada aqui. Então, se eu demoro um pouquinho para responder, sempre tem alguém para responder sua dúvida também. Então, tá muito massa essa troca de experiência, essa troca de conhecimento aqui dentro, né, do canal, beleza? Então, valeu demais, galera, quem tá participando aí. E se você ainda não tá participando, né, entra aí também, né, nessa comunidade que a gente está iniciando aqui no canal. Bom, voltando pro vídeo, basicamente, né, o princípio de responsabilidade única, que é o S do Solid, né, é o primeiro princípio ali, diz o seguinte, né, uma classe ela deve ter um e apenas um motivo para ser modificada, né? Então a definição que é essa daqui, ó, vou colocar aqui em inglês, né? Seria isso daqui, né? Então, uma classe ela deve ter apenas uma responsabilidade, né? Que se for para mudar alguma parte do software de especificação, deveria ser capaz de afetar apenas essa classe, né? Ou seja, aqui está falando de classe, né? Porque o Solid foi baseado bastante ali em cima da programação orientada a objetos, mas, né, não se aplica apenas à programação orientada a objeto, tá? No nosso caso aqui, como a gente está utilizando funções, né, no React, isso a gente consegue aplicar também aqui, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar um exemplo aqui mais prático, né, pra gente entender isso, né, na prática mesmo, como que funcionaria, como que a gente aplicaria esse princípio. Bom, basicamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um estado, por exemplo, um data, um set data, um use state, vai ser um array. Eu vou criar uma função também, handle fetch. Eu sempre fico na dúvida do fetch, né? Não, tá certo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar essa função aqui numa função assíncrona, né? Que a gente vai fazer uma requisição HTTP. Eu vou pegar aqui um response, vou pegar um await, axios, um get, e eu vou fazer um get no endpoint HTTP, https, handle user.me. É uma API pública, tá? Então é só você acessar aí também. Results igual a 20, eu acho que é isso. Tá, a gente já vai corrigir esse erro aqui, né? Que a gente está utilizando o Next 13. Então tem alguns detalhezinhos aqui diferentes, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o set data e vou passar o response.data. Beleza. Vou até dar um console aqui no response, no data, né? Pra gente ver o que tá chegando. Aqui a gente precisa também do use effect, né? Aqui vou passar o handle fetch. Beleza. Aqui, como a gente está utilizando o Next 13, né?
Pra você que tá acompanhando os vídeos aqui no canal sobre o Next 13, você já tá ligado o que tem que fazer aqui, né? Se você ainda não tá ligado, né, qual que é o problema aqui, ele já tá dizendo, né? Então a gente precisa passar um decorator aqui, né, quando a gente tá utilizando é, algumas features do React, né, que vai rodar apenas no client, tipo estado, use effect, todos os hooks aqui do React, né, que rodam do lado do client, né, do lado do cliente. A gente precisa passar um decorator aqui no Next 13, né, que aqui a gente está utilizando o diretório app, né, que é o novo diretório do Next 13. Para você que não sabe, né, tá perdido aí, caiu aqui de paraquedas, tem vários vídeos aqui sobre o Next 13 no canal, né, então dá uma olhadinha aí, que eu cobri, né, praticamente todas as features novas do Next 13 e detalhadamente, né. Então aqui basicamente a gente tem que passar um decorator, tipo o use client, para informar para o Next que esse componente aqui, né, ele vai rodar apenas do lado do client, tá? Porque por padrão todos os componentes aqui dentro da pasta app, eles são server components, tá? Basicamente é isso, beleza? Fizemos isso, já resolveu o problema ali e olha lá, né, já temos ali o nosso ué. Que doido, um cache muito louco aqui. Beleza. Deu um erro aqui. Vamos entender o que foi. Networking. Tá. Será que eu errei alguma coisa? Deixa eu pegar um endpoint certinho aqui. Beleza, é o endpoint mesmo que estava errado. Show. Aqui a gente já tem o nosso array, né? Results. Beleza, então nossa informação mesmo, o que importa vem dentro de results, né? Tá. O nosso useEffect está funcionando, então quando o componente é montado, né, ele dispara a função faz a requisição HTTP e atualiza o estado. Beleza. Aqui agora a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode criar, por exemplo, um data.results .map, tem que ser que a primeira vez ele não vai ter nada, né? Aqui a gente pode pegar o item, por exemplo, e fazer uma interação aqui em cima do item. Criar uma div. Aqui da div vai ser o item barra, acho que cell, que é o que é único. Beleza, que alguns podem não ter o ID. Então eu vou pegar o cell. E aqui eu vou basicamente mostrar o item.first.name. Item. É o contrário. Name first. Beleza. Então já está funcionando aqui, já estamos conseguindo exibir, né, as informações aqui na nossa tela. Então, vamos lá, vamos recapitular até agora. A gente está fazendo a requisição HTTP, né, aqui no handle fetch e atualizando o estado. E isso tudo está sendo executado no useEffect, né, quando o componente é montado em tela. Beleza, até aqui nada de novo, né? Só que qual que é o problema aqui? Imagina que a gente pode ir um pouquinho mais além, né? Antes da gente poder refatorar isso aqui para seguir o Solid, seguir o S, né, o Single Responsibility Principle. Fazer o seguinte, imagina que a gente tem uma regra de negócio aqui que a gente precisa... A gente precisa fazer uma estilização com base no gênero, por exemplo, né? Pode ser qualquer outra informação ali. Então, por exemplo, se a gente tiver item.gender igual a male, quero que seja blue, e se não eu quero que seja red. Beleza, então ali, né, os que estão com sexo masculino ficam azul e os que estão com sexo feminino ficam vermelho. Beleza, então é uma regra de negócio, né? Pode ser qualquer outra coisa aqui, tá? Só para exemplificar. E daí, o que a gente pode perceber aqui, né? Esse componente aqui nessa página, ela tá tendo muita responsabilidade. Vamos lá. Ó, primeiro que ela que tá fazendo requisição pro servidor, né? Faz a requisição, atualiza o estado
dispara a função no useEffect, tem a parte visual aqui, então tem a parte de verificação também aqui se o data existe ou não. Teria, por exemplo, uma parte de loading aqui, né? Imagina que se tivesse um estado para load, né? Por exemplo, pode até criar aqui, né? Isloading, set isloading. Por padrão ele é falso. E aqui quando começa a requisição eu seto para true. Quando termina a requisição eu mudo para false. E aqui eu faço o seguinte: isloading e o data não tem o data ainda. Aqui a gente pode colocar tipo load. Tá atualizando isso aqui. Não tá indo. Deixa eu comentar isso daqui. Deixa eu ver se ele tá atualizando. Tá louco. Fica true, depois volta pra false. Beleza. Basicamente isso mesmo. Então, enquanto ele estiver carregando ali, né? Mostra o load, beleza. Tá. Show. O que a gente pode fazer aqui então, né? Igual eu comentei, esse componente está com muita responsabilidade, né? Então ele tem a questão dos estados aqui em cima, né? Tem a questão da requisição HTTP que está sendo feita aqui, atualização de estado aqui dentro, useEffect, a parte visual em si, né? Que deveria ser a única preocupação desse componente aqui, né? A gente tem que sempre lembrar, né? Que sempre a gente tem que separar o que é código de lógica e o que é visual, na parte visual do componente. O que seria isso, né? Essa parte aqui do return é a parte visual, né? A parte que vai ser impressa ali no client. E todo o restante aqui em cima, né, são parte de lógica, né? Então o que a gente faz? A gente separa isso daqui e deixa o componente apenas com a responsabilidade de mostrar, de exibir as informações e não a parte de lógica aqui, né? Então se você, de novo, se você já está acompanhando o canal, você sabe, né, que eu bato bastante nessa tecla da gente separar a parte de lógica, né, do componente visual, na parte visual do componente, né? E como que a gente faz isso? Utilizando hooks, né? A gente cria um hook customizado aqui e aí remove toda essa parte de lógica para ele. Tá, o que a gente poderia fazer aqui então, de início, para a gente começar a aplicar o princípio da responsabilidade única, né? Qual que é o objetivo aqui? Eu quero que esse componente, a única função dele seja exibir as informações. Essa parte de regra de negócio aqui, do style, a parte de lógica aqui, eu quero nada disso aqui, beleza? Então bora lá. O que a gente vai fazer primeiro? Eu vou pegar e remover isso daqui tudo. E vou criar um hook aqui mesmo aqui em cima, tá? O certo seria criar uma pastinha, hooks e tal, aqui dentro desse componente, dessa página no caso aqui. Mas a fim de didático, né, ficar um pouco mais simples pra gente visualizar aqui, eu vou criar aqui dentro desse mesmo arquivo, tá? Então eu vou criar um use single. Então, aí aqui eu vou só retornar o data e o isloading. E aqui eu vou fazer o seguinte, que eu vou pegar o data isloading, não é do useEffect, é do useSingle. Vai continuar funcionando. Beleza, continua funcionando. Um outro ponto que a gente pode fazer aqui, né, para melhorar, é a questão da tipagem, beleza? Então eu vou já ter uma tipagem própria aqui para esse caso. Return people.
Cadê? Deixa eu dar um reload aqui no meu VS Code aqui, que ele tá meio zoado. Return people props. Aqui vai ser um results, né, que é o que a gente tá puxando aqui do embaixo. E aqui em cima eu vou falar que ele é do tipo people props. Aí. Beleza. Aí aqui agora não é results mais. Até que ele tá dando até erro ali já, né? Show, continua funcionando e agora tá tudo tipado, né? Então a gente consegue entender que é um string, consegue entender que isso aqui é um string, isso aqui é um string, então se eu der name ponto, ele já tem a tipagem ali, beleza, né? Então a gente resolveu a parte de tipagem, eu vou fechar isso daqui. Tá, então o primeiro ponto aqui da responsabilidade a gente conseguiu resolver, a gente tirou toda a parte de lógica, então perceba, só tem uma linha, né, que é só a importação do hook aqui e nada mais. Então toda a parte de lógica está sendo implementada aqui no hook, certo? Então se a gente tiver que mexer em alguma parte de lógica aqui, da parte de requisição, mudar um endpoint, qualquer coisa, a gente vem aqui, né? É só esse local, né, que a gente tem acesso à parte de lógica. E outro ponto, né, que eu ainda quero trazer aqui pro canal, que eu gosto bastante, que é testes, né? Agora fica muito mais simples a gente testar. Quando essas informações de lógica aqui, né, as regras de negócio, estão dentro do nosso componente visual, fica muito mais complexo de você testar, né? Então tem algumas funções que você nem consegue testar se elas foram chamadas, questão de parâmetro e tudo mais, porque fica muita responsabilidade dentro de um componente só. Agora, dessa forma aqui, já fica mais simples da gente testar. A gente consegue testar a parte visual, né? Então a gente tem um teste só para essa parte aqui do componente visual mesmo, e uma outra parte só do hook, né? Para testar a parte de lógica mesmo aqui, o que tá, se o setting loading aqui tá funcionando, né? Se ele tá alterando o estado, se os dados estão vindo mesmo, então a gente consegue mocar, né, o retorno aqui da requisição HTTP e tudo mais. Consegue verificar, né, se o handle fetch ele está sendo chamado. Os retornos aqui a gente consegue verificar. Então é bem interessante, né? Fica bem mais simples a gente poder testar também. E aí, né, um outro ponto aqui, por último, que a gente poderia resolver aqui para deixar bem desacoplado, seria o seguinte: essa regra de negócio que a gente tem aqui, né? Então, como é que a gente poderia resolver isso daqui? Bom, a gente poderia criar uma função que o único objetivo dela é retornar com base no gênero, né? Vermelho ou azul. Só, mais nada, entendeu? Então, seria o exemplo mais claro aqui do princípio de responsabilidade única, né? Então, a gente poderia colocar aqui uma handle set color by gender. Sei lá. Então, outro ponto aqui, né? Deixa sempre o mais descritivo possível, né? Suas funções, né? E tudo mais. Por exemplo, função que você bate o olho, né? Você consegue já entender o que ela vai fazer, né? Então, basicamente, né, eu vou receber um gender aqui, que é um string. E vou fazer verificação, né? Se o gender for igual a masculino, retorna blue. Se não, retorna falso. Retorna red, né? E aqui agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente passa pra cá. Toda essa lógica aqui a gente remove daqui. E aí a gente vai passar o item ponto gender. E continua funcionando, né? Só que agora, perceba, olha como o nosso componente está simples. Ele é só, a responsabilidade dele é única e exclusivamente exibir os dados para o cliente, né? Tem um header aqui em cima, tem o title, né? Tem a verificação do loading aqui pra gente, né, dar o feedback para o usuário que está carregando. E tem os dados, né, quando os dados estão carregados. E a parte de regra de negócio da color lá, a gente separou isso numa função, né? Fica de novo, fica mais fácil de testar isso daqui. E tá fazendo apenas uma única coisa, né? A única coisa que essa função faz é retornar, né, uma cor. Basicamente isso. Então não tem nada aqui sobrecarregado, né? Então a gente conseguiu destrinchar, né, o nosso componente aqui, né, em vários
pedaços menores, né, que são mais testáveis, são mais simples de dar manutenção e fica mais fácil o entendimento também, né? Então imagina que tem um outro dev novo que está entrando no time, então fica mais fácil dele se encontrar aqui, dele se achar, né? E para você mesmo, né, você do futuro, né, daqui a algum tempo, alguns meses aí, que tiver que voltar aqui, então à medida que esse componente ele vai ficando inchado, né, vai tendo várias responsabilidades, a regra de negócio está toda aqui dentro, fica muito complexo. Por mais que foi você que fez, né, foi você quem fez, à medida que o tempo vai passando, a gente vai esquecendo esses detalhes e quando você precisa voltar aqui, né, depois de vários meses ali sem mexer nesse código, você vai ver o trabalho que vai ser. Mas seguindo, por exemplo, o conceito aqui do Single Responsibility Principle, né, fica mais simples, né, a parte de manutenção. E, né, por último, né, mas não menos importante, no React é muito simples da gente seguir esse princípio, porque aqui tudo são componentes, né? Então, em vez de você criar um componente gigantesco, quebre ele em componentes menores, né? Deixe eles mais simples, mais fáceis de testar, né? Mais fácil de compor, né? Então, componentes mais simples, né, que retornam apenas um detalhe, fica muito mais fácil de você reaproveitar, reutilizar eles ao longo da aplicação, né? Então, por exemplo, em vez de ter um componente bem complexo de input, por exemplo, né, que ele vai aceitar input de password, vai aceitar input de todo tipo, com vários formas de você colocar ícone da esquerda e na direita, quebre em componentes menores, né? Por exemplo, quebre um input label, né, que você consegue utilizar esse label aí do input em outros inputs também, não só de texto, mas um select da vida, um radio, né, se tiver algum title ali, alguma coisa assim, né? Então é muito importante a gente ter esse tipo de visão, né, e começar a aplicar mais o Single Responsibility Principle no nosso dia a dia aqui, nos nossos projetos, beleza? Então, galera, pro vídeo de hoje não ficar mais extenso, né? Era isso que eu queria passar. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, né? De novo, eu peço, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal. Tem muita gente nova chegando aí que ainda não é inscrito. E gente que tá assistindo bastante os vídeos aqui do canal e ainda não é inscrito. Se você não é inscrito, né? Considere se inscrever, né? Tô trazendo bastante conteúdo aqui, né? Sobre front-end, sobre Next, React, TypeScript. E tem muitos outros conteúdos para vir ainda, né? Parte de teste eu quero trazer bastante. React Query, que eu gosto bastante, quero trazer conteúdo sobre ele também, né? Então é isso aí, né? Deixe suas sugestões aí nos comentários. E é isso. Valeu, falou e até a próxima. From the dead.